Olá, muito bem-vindo ao programa Olho Clínico no Recorte Plantão Médico. A cobertura vacinal infantil está baixa. Isso é um grande problema para a nossa sociedade atualmente. Para falar mais sobre isso, eu vou receber hoje a doutora Melissa Palmieri. Ela é pediatra especialista em infectologia pediátrica, atua na Coordenadoria da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e membro da Câmara Temática de Imunizações e Vacinações do CREMESP, do Comitê Científico de Vacinas da Sociedade Brasileira de Pediatria também. Bom, segundo dados divulgados pela Unicef, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostram que a taxa de vacinação infantil no Brasil vem sofrendo uma queda. E eu posso falar aqui de números, foi uma queda brusca. Caiu de 93,1% para 71,49%. Isso é muito, gente. Quando a gente fala em escala, isso é um número bastante robusto. De acordo com a pesquisa realizada em parceria com a OMS, esse número coloca o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Isso preocupa a gente. E utilizar aqui um canal de comunicação, levando informação de qualidade para você, para toda a sua família, é algo fundamental e acaba sendo o nosso papel social aqui na comunicação e saúde. Bom, mas para conversar com a gente mais sobre isso, eu vou receber aqui a doutora Melissa Palmieri, que é especialista em vigilância em saúde e principalmente nesse tema. Muito obrigado, viu, Muito Melissa? obrigada, Fernando, pelo convite, e realmente é uma preocupação que nós estamos vivendo em sociedade aqui no Brasil e em alguns outros países, razão pela qual aqui, pelo menos no nosso país, a gente não vai poder baixar a guarda e diminuir mais, ou seja, a gente tem que recuperar. Melissa, várias polêmicas sobre a vacina em relação à Covid-19 é responsável por essa queda na vacinação em geral? Olha, a gente não pode colocar a conta só na questão da Covid-19. É importante, Fernando, que nós tenhamos a claridade que esse comportamento de hesitação em vacinar, ele é multifatorial. Quando eu falo multifatorial, nós temos uma situação que, primeiro, os pais mais jovens, né, que eles acabaram tendo uma percepção de risco diminuída. Então, não se fala mais da ocorrência de crianças sequeladas por pólio. Nós estamos há 32 anos sem poliomielite e nós temos que continuar com essa meta, esse objetivo. Nós temos também a questão de controle de várias doenças que a gente não consegue erradicar, mas controlar. Então, os pais não verificam mais a ocorrência dessas doenças. O que passa pela cabeça deles? Ah, não preciso vacinar, a doença não está acontecendo, e aí que mora o perigo. O perigo, ele reside porque a gente só tem esse controle quando a maior parte dessas doenças tem acima de 90%, 95% depende da doença que a gente está prevenindo, de cobertura vacinal. Outro fator que aí, por isso que eu falo, não é só na conta do Covid, é que nós vivemos, a OMS coloca, né, que nós vivemos aí nos últimos tempos um fenômeno chamado infodemia. Infodemia é o excesso de informação, seja verídica ou não. E aí existe a dificuldade daquela pessoa que está procurando saúde, e parabéns pelo canal, que eu acho que você faz um trabalho excelente para divulgar informação em saúde, de buscar locais com referência para que eles tomem as decisões em saúde. Então, como houve muitas inverdades, fake news relacionadas à segurança, desenvolvimento da vacina Covid, isso eu digo que agravou. Então, desde 2016 já estava caindo, a pandemia trouxe aí uma ladeira abaixo. Quando a gente, no primeiro ano da pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, muitos pais perderam a oportunidade de ir no posto, aí houve um atraso geral. Então, acho que é multifatorial, viu, Fernando? Melissa, vamos então no cerne do problema, falando de criança, tá? Para todo mundo que está escutando a gente aqui, tá? Essa pergunta ela acaba sendo crucial. Qual que é o risco que uma criança apresenta, levando em consideração que, enfim, saúde é direito de todo mundo, dever do Estado. E a gente sabe que o Estado oferece essa possibilidade. A gente não está falando aqui de uma coisa que deveríamos ter e não existe. Não, está lá. A gente está falando do comportamento do ser humano, das famílias, de se preocupar com isso e levar as crianças para vacinar. Qual que é o risco que uma criança apresenta atualmente e não ter ali a sua carteirinha do Programa Nacional de Imunização completa em dia? Nossa, Fernando, inúmeros riscos. Nós temos aí, eu acho que, e falando no geral, é o comprometimento do desenvolvimento saudável da criança, porque hoje a vacina,
ela vai trazer, eu sempre falo, é um investimento no futuro daquela criança. Então, por exemplo, se eu deixo de vacinar para meningite, essa criança pode evoluir, e você como neuro sabe a gravidade da ocorrência dessa doença numa criança, ela vai causar uma lesão neurológica que vai comprometer o futuro dessa criança, se não matar, porque algumas meningites têm 20% a 30% de risco de mortalidade. Se uma criança acaba sendo infectada por sarampo, né? Então o sarampo ele também é uma doença grave, que tem uma alta transmissibilidade, então não só aquela criança vai ser afetada, mas o risco daquelas outras que não estão vacinadas maior ainda de serem infectadas, e aí elas evoluem também com doenças graves, a gente fala, com manifestações clínicas graves que vão levar elas à hospitalização e pode também ocasionar aí danos futuros nesse desenvolvimento. Então, eu acho que o principal risco, e é por isso que a gente fala, vacina é um investimento que aquele pai e mãe vai fazer no futuro daquela criança. Então, o principal risco é tirar o direito daquela criança se desenvolver plenamente. E olha só, na sua opinião, doenças que já foram consideradas erradicadas ou muito bem controladas, a gente está no estado de alerta que elas podem voltar caso a gente não mude esse cenário? Fernando, a poliomielite, acabei de vir numa reunião junto ao Ministério da Saúde, OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Todos os órgãos estão muito alertas e preocupados, porque o Brasil, na América Latina, ele está em segundo lugar de altíssimo risco de ressurgimento do vírus da polio no nosso país. Então, só para ter ideia, em primeiro lugar é o Haiti, segundo é o Brasil, então, e comparado em América Latina. Então, é essencial, por exemplo, a polio, a gente sabe que leva uma paralisia, né? O vírus que traz aí uma paralisia permanente nas crianças, se não matar, porque a gente sabe que pode paralisar a musculatura respiratória e matar, né, uma criança. Então, é importante que minimamente os pais estejam alertas para que as doses da primeira infância, que é com 2, 4 e 6 meses, que é uma injeçãozinha, uma picadinha de uma vacina inativada, as crianças estejam em dia. E depois os reforços. Nós temos, e aí os pais também com criança já acima de 1 ano, existem 2 reforços que aí são com as gotinhas, se for no serviço público. No serviço privado continua com as vacinas combinadas, que é uma injeção. O importante é estar em dia e estar alerta com o chamamento das secretarias de saúde para as campanhas, que está muito baixo. Olha só, eu estou vendo aqui no seu look, parabéns, está muito elegante, mas está me chamando a atenção um broche aí do SUS. É o Zé Gotinha, não é isso? É o Zé Gotinha, que eu acho que nós estamos no momento, eu falo que nós precisamos de uma comunicação ostensiva, e vou explicar o que é ostensiva, que às vezes fica pejorativo falar ostensivo. Ostensivo, nesse aspecto, é chamar a atenção, é trazer a relevância. Então, nós, por um bom tempo, ficamos sem falar intermitente da importância da prevenção de várias doenças, e aí cai no esquecimento. Então, esse é um aspecto fundamental que eu espero que daqui para frente, com esse cenário que é preocupante, mude, né? Então, que todas as mídias falem bastante sobre a importância de várias doenças e, além disso, né, que haja uma campanha sempre do resgate do nosso famoso Zé Gotinha, né, que é o símbolo do Programa Nacional de Imunizações. Ele é o nosso mascote aqui, trazendo essa relevância sobre o tema. Agora sim, Melissa, como é que os pais podem se informar sobre o calendário vacinal e as campanhas de vacinação vigente? Existem alguns sites que eu acho relevante que as pessoas vejam, tem do próprio Ministério da Saúde. Lá ele mostra o calendário da criança, do adolescente, da grávida, do idoso, então as vacinas que são gratuitas. Existe também algumas pessoas que têm condições clínicas especiais, então algumas doenças que no calendário usual não tem gratuidade. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença neurológica crônica, cardiológica crônica, um paciente que tem trissomia ou um paciente com diabetes, existem algumas outras vacinas que eles podem ter gratuidade no CRIE, que é Centro de Referência de Imunobiológico Especial. Cada estado tem o seu, então procura lá no Google CRIE, né? Melissa, vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer um convite aqui, não estava no script não, mas eu acho importante. Eu vou falar com o pessoal da produção, vamos colocar aqui embaixo no YouTube, porque dá para a pessoa
mais do que simplesmente ler e tentar clicar e chegar lá nessas informações. Vamos fazer isso? Vamos. É lógico que uma informação básica a pessoa vai fazer puericultura, pega o bebê e leva no pediatra, é o primeiro médico que ela pode perguntar e se informar. Mas a gente sabe que nem sempre as coisas são tão fáceis assim. Então a gente vai deixar aqui embaixo, tá? Não escrito na tela não, aqui embaixo mesmo, quando você segue mais adiante aqui nas descrições do vídeo e nos créditos, esses links para que você possa ficar atualizado. Mas sem querer também abusar do seu conhecimento, mas eu vou te pedir para falar aqui para a gente, é possível listar quais são as vacinas que precisam estar em dia, de acordo Você com o teria que me calendário? dar mais tempo, então o que eu vou falar? Existem mais de 20 doenças que a gente pode prevenir, né? Então são 20 doenças que são possíveis de serem prevenidas com o Programa Nacional de Imunização. São vacinas Imunização. combinadas, tem uns que vão falar 22, enfim, e quando o meningococo tem alguns tipos, então a soma, aí eu prefiro falar mais de 20 doenças, tá? Fica mais fácil. O que é importante as pessoas terem ideia é que existem algumas outras que não têm gratuidade no serviço público, mas que elas podem também procurar, e aí também eu acho importante um outro site, que é o Família SBIM, que é um site para público leigo falando de várias prevenções de doenças para várias faixas etárias, tá? Que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Ali também tem um canal muito fácil de informações para a pessoa que quer se apropriar sobre esse tema. Então, de algumas doenças, né, que eu acho relevante nesse momento epidemiológico das crianças, como eu falei bastante, a pólio, o sarampo, nós temos influenza, que é uma vacinação anual, então fica alerta se não vacinou a criança, fica alerta se aumenta o número de casos de influenza. A gente melhorou essa vigilância no nosso país dos vírus respiratórios, então atualiza. Covid, as pessoas foram invadidas de fake news com relação à segurança e importância de vacinar o público infantil. Então, vá vacinar seu filho, é segura, é um investimento no futuro do seu filho. E tem muitas outras, né, Fernando? Tem a coqueluche, tem hepatite A, varicela, que é a catapora. Fica difícil rapidamente falar todas assim, as 20, então por isso que eu convido mesmo que acesse esses sites. E a gente, quando fala em vacina, a gente pensa basicamente em doença infecciosa, enfim, que vai dar uma inflamação, mas a gente sabe que existem até vacinas que podem prevenir o câncer, por exemplo, o da HPV, né? Isso, na adolescência, pois né? é. Acima de 9 anos, muito bem lembrado, nós estamos também no mês, falando outubro, novembro, falando da importância do câncer, né? No homem, na mulher. Então, quando a gente fala de câncer, nós estamos investindo no futuro dessa criança para câncer. Então, o papilomavírus humano, ele ocasiona câncer na região genital e no menino também é mais frequente, pode acontecer na menina lá quando fica mais velho, câncer de boca e garganta. Então, os pais de adolescentes têm que estar em dia com a vacinação de HPV, com a vacinação de meningite, que agora o governo federal ampliou com a meningocócica ACWY, é um benefício que o adolescente está tendo, uma vacinação ampla para meningite. E os pais, se já está ruim a vacinação infantil, a de adolescente está mais sofrível ainda, está pior ainda. Então é um papel do pai nesse momento resgatar a carteirinha também do seu filho adolescente, que é um risco. Quer dizer, é importante você ter essa carteirinha preenchida, monitorada e verificar se existe alguma falha, procurar um serviço de saúde e aplicar. Melissa, qual que é o papel do SUS em reverter esse panorama que a gente está falando aqui, da baixa cobertura vacinal infantil? Acessibilidade, então assim, existem cidades, por exemplo, eu atuo em São Paulo, nós criamos formas para que não haja desculpa para um pai, mãe ou um responsável levar seu filho vacinar. Então, de segunda a domingo tem local, é só entrar no site da Secretaria de Saúde, ele vai encontrar um local para vacinar o filho. Então, falar, eu trabalho de segunda a sábado, não consigo, tem domingo em parque. Então, não tem desculpa. Então, é uma estratégia de SUS de... Depende da especificidade de cada cidade, ampliar acesso. Às vezes você estende horário para a noite, esse pai consegue levar o filho vacinar, né? Então, primeiro ponto. Segundo, a questão, de novo, da comunicação ostensiva. A gente precisa fazer essa comunicação com a sociedade e cada vez que tem essas inserções,
as pessoas, a gente estava conversando, né? As inserções de comunicação em mídias faz com que haja mudança do comportamento, de falar, poxa, isso é importante. Porque hoje em dia todo mundo fala de exercício físico, Sim. atividade, dormir bem e se alimentar bem. Por que não falar de vacinação? Faz parte desse contexto de qualidade de vida. Então a gente tem que fazer com que vire essa rotina. Outra coisa com relação à SUS é cada vez mais investir e ampliar na sua potencialidade, que é um programa vitorioso, né? Embora os índices estão preocupantes, ampliar esse acesso a vacinas, né? Melissa, mas você falou um negócio interessante, porque assim, são números complicados, né? Eu costumo dizer o seguinte, o Sistema Único de Saúde é uma coisa muito bonita, é a manifestação da democracia na prática acontecendo no nosso país, inclusive é modelo para, enfim, diversas nações fora daqui. O que acontece? Não adianta só a gente pensar no profissional de saúde envolvido em todo esse processo. Não adianta só a gente pensar nas políticas públicas ou nos governos. Uma outra parte desse triângulo é a população. Se a população, adesão, como né? usuário, não adere, não tem noção, não entende o serviço, a gente Tudo fica vai por água preocupado. Por isso que a abaixo. gente precisa sempre passar informação. E nesse assunto que toca na sua especialidade, vacinação, eu queria desenvolver um pensamento aqui, para a gente passar uma mensagem final para as pessoas. Atualmente, a saúde no Brasil ela é constituída pelo Sistema Único de Saúde, que o usuário, qualquer pessoa pode procurar, e também pela saúde suplementar. E também, quando a gente fala saúde suplementar, até a medicina privada, né? É toda essa possibilidade. Nós sabemos que, para o SUS funcionar, é importante que exista saúde suplementar. Desafoga o sistema, existe a formação a possibilidade de mais recurso, enfim, tem toda uma mecânica por trás dos bastidores que faz com que esse pilar funcione de uma forma adequada. Ok, quando a gente fala de vacina, nós notamos na pandemia que mesmo quem tinha muito dinheiro, eu quero vacinar na frente, eu vou pagar a vacina, fala quanto que é. Não adianta assinar o cheque nem em branco, porque vai ter que entrar na fila do SUS de acordo com a organização. Problema muito sério de saúde. Quando a gente pega as crianças, a gente sabe, uma população carente tem acesso ao que é oferecido num posto de saúde. Quando a pessoa tem um pouco mais de recurso, às vezes é oferecido pelo pediatra. Olha, isso aqui é o que é oferecido no SUS. Você pode ir lá ou então procurar uma clínica e fazer a sua vacinação. Olha, isso nem está no calendário, mas você pode vacinar também. O que você diz e orienta em relação a esse comportamento? O básico a gente já sabe, né? Tem que vacinar, né? Eu vejo hoje cada vez mais uma complementaridade do público com o privado. Ou seja, nós precisamos fomentar a importância das vacinas, que minimamente a população esteja em dia com as vacinas ofertadas pelo Programa Nacional de Imunização, e aí a pessoa escolhe se ela quer fazer no posto, se ela quer fazer no serviço privado, a prevenção referente às doenças naquela faixa etária, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, com relação às vacinas só disponíveis no serviço privado, existem essas instâncias do SUS de estudar a farmacoeconomia, se o investimento se paga. Enquanto isso não acontece e você não tem dados que justifiquem uma implementação, existe esse acesso no serviço privado da pessoa ter essa complementaridade, né, com vacinas. Mas é isso, Fernando, a gente tem que acreditar e investir no SUS, porque todos nós utilizamos o SUS. Uns em maior quantidade, outros em menor. Mas nós temos que defender o SUS como uma política pública de saúde que vai deixar o nosso território livre de doenças graves. E é isso, nós precisamos do entendimento da população e a sua adesão. Melissa, muito obrigado pela sua participação. Eu peço que você fale algumas palavras finais para sensibilizar toda a população em relação a esse problema da baixa cobertura vacinal infantil. Eu gosto de uma frase do Mandela, eu não vou falar ipsilíteris, mas que o futuro de uma criança depende muito do acesso que ela tem às vacinas. Então, você, pai, mãe, responsável, invista na saúde do seu filho, vacinando ele. Muito obrigado, Melissa. Obrigada. Pessoal, até a próxima e vacine seu filho.